Então, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo falando sobre o desenvolvimento de redes neurais e, embora eu vá falar sobre utilização de várias ferramentas que facilitam o desenvolvimento de estruturas desse tipo que veremos, mas eu também queria fazer uma abordagem mais matemática, o que de fato está acontecendo de fundo ali na rede. Porque, vou falar depois, mas uma das ferramentas muito utilizadas para fazer esse tipo de desenvolvimento é o TensorFlow. E o TensorFlow, embora possibilite que você faça muitas alterações de baixo nível, de certa forma não fica tão perceptível a visualização. Embora também tenha ferramentas lá de visualizar, mas o entendimento em si, né? O TensorFlow já é uma ferramenta para você ir lá e aplicar os seus conhecimentos. Não é uma ferramenta não é uma ferramenta específica para estudo do que está acontecendo ali internamente, né? Mas vamos lá. Vamos entender como que se dá o desenvolvimento das redes neurais, né? Podia fazer toda uma história falando sobre como se desenvolveu, mas eu vou logo para a parte prática e a gente vai andando aí, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Mas bora lá. Imagine um problema em que a gente tem um conjunto de entradas e a gente tem um conjunto de saídas. E pode ser que você já esteja se perguntando que isso aqui é algo comum. A gente vai ver por quê. Você tem um conjunto de entradas e você tem um conjunto de saídas. Você coloca algumas entradas aqui e você tem algumas saídas. Imagine uma função. Você tem uma função matemática que entra com um determinado x e você tem um determinado y. Você entra com x e você retorna um y. Uma função definida. Agora imagine um problema para essa mesma função que você tem o x e você tem a saída, mas você não tem a equação que libera aquele y. Você só tem um conjunto de entradas e suas respectivas saídas. Aí existem vários algoritmos matemáticos, até fora da área de redes neurais, que possibilitam você achar uma função que descreva esse problema, né? Inclusive, esse desenho aqui é para tentar replicar isso que eu estou falando. Você tem um conjunto de entradas aqui, que vai liberar um conjunto de saídas, mas você não sabe o que está aqui dentro. Imagine isso aqui como uma caixa preta. Vou ter até com o nome aqui, ó, black box. Com uma caixa preta, né? Você tem um conjunto de entradas e você tem um conjunto de saídas. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Utilizando matemática, a gente pode fazer de vários tipos. Acho que o modelo mais comum para a equação linear é você utilizar a regressão linear. Você cria, por exemplo, uma reta, você pode fazer regressão linear para encontrar a melhor reta que se ajusta àqueles pontos. Mas bora lá. Imagine redes neurais como um sistema que você tem um conjunto de entradas e que você quer um conjunto de saídas. Mas você não sabe como faz para que sua rede, a partir das entradas que você dá, tenha um conjunto de saídas. Aí você me diz, utiliza a regressão linear, já tem na matemática. Para problemas simples, ok, você pode aplicar a regressão linear e vários outros métodos existentes. Mas quando a gente chega em problemas muito complexos, aí não é tão simples você utilizar uma matemática fechada, um modelo específico. Porque dependendo do seu problema, não vai ter um modelo específico para representar aquilo. Quando eu digo modelo específico, eu quero dizer algo existente já, que já representa o que você quer. Então, ou seja, você tem um conjunto de entradas aqui e um conjunto de saídas. Imagine que você tem uma imagem, por exemplo, os pixels de uma imagem, e aqui você tem se um conjunto de imagens numeradas de 0 a 9. Cada imagem vai ter um fundo branco e vai ter um número escrito à mão, 0 ou 9. Aí aqui, x1 até xn vai ser cada um desses pixels. Por exemplo, 700 pixels, aí teria 700 entradas aqui. E o conjunto de saídas vai ser de 0, vai ser 10 saídas. Saída 0 até saída 9. Aí nesse caso, se a rede vê que aquele número é 1, aí ele vai colocar 1 nessa entrada 2 aqui. Se ela, aí todas as outras vão para 0, por exemplo. Se ela achar que é 0, aí essa daqui, que é onde quem diz que é 0 quem diz que é 0
vai para 1 e as outras vão ser todos zeros. Essa daqui pode ser um tipo de aprendizado que a gente descreve como classificação. Você está classificando um conjunto de entradas. E a gente também já falou de um modelo também comum, que é a regressão linear, quando você quer prever, né, fazer a previsão de um determinado valor. Ok, vamos para o próximo slide. Ou seja, o que é que de fato existe aqui dentro dessa caixa preta? Eu vou estar falando de um tipo de rede que a gente chama de MLP, que significa Multi-Layer Perceptron, né? É uma rede de múltiplas camadas, vamos dizer assim, com camadas internas. Vamos entender o que eu quero dizer. Opa. Ok. Exemplos bem simples aqui, começando com uma única entrada. O esquema lá continua o mesmo. Imagine que tudo isso aqui que está aqui dentro é uma caixa preta e que a gente tem uma entrada e a gente tem uma determinada saída. Vamos com um exemplo, né? Imagine que a gente quer uma rede de regressão linear. Eu dou um número e eu quero saber o dobro dele. Dou um número. Na matemática é bem simples de fazer isso, é 2 vezes x, mas vamos supor que você quer treinar uma rede para fazer isso. Então você tem o 2 aqui e aqui teria 4. Você tem 5 aqui e aqui teria 10. Sempre o dobro. Isso aqui seria uma caixa preta. Vamos supor que você não saiba a função matemática que descreve isso. Então a gente teria que partir para, por exemplo, para o desenvolvimento de uma rede dessa daqui. Então o que é que estaria dentro daquela caixa preta? Tudo isso aqui que está desenhado, camada de entrada, camada oculta, camada de saída, isso aqui tudo estaria dentro da caixa preta, basicamente. E o que é que tem dentro daquela caixa preta? Daquela caixa preta tem toda a estrutura da nossa rede. E o que é a estrutura da nossa rede? A gente descreve a estrutura da rede, em suma, como um diagrama desse formato aqui, onde essas bolinhas aqui a gente chama de neurônios. Cada uma desses conjuntos a gente chama de camadas. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, podem ter várias camadas. As estruturas podem ser as mais diversas. Eu estou fazendo uma estrutura simples, que é de uma rede MLP, uma rede de múltipla camada e com um tipo de neurônio específico, mas a gente vai abordar isso aí mais para frente. Então imagine que a gente vai ter uma camada de entrada aqui, que vai passar por esse neurônio. A entrada vem, passa por esse neurônio. Aí a gente tem uma segunda camada, que a gente chama de camada oculta, ou hidden layer, que tem outro conjunto de neurônios, e depois a gente tem outro conjunto de neurônios aqui. O que eu queria que vocês pegassem de início, que as configurações podem ser configurações diversas. Para esse tipo aqui de estrutura, diversas eu quero dizer especificamente para esse caso aqui, que aqui eu poderia ter mais de um neurônio na primeira, poderia ter mais de um aqui nessa segunda, poderia ter mais de um aqui na última, e eu poderia ter mais de uma camada oculta, né? Poderia ter 4 camadas ocultas, cada uma variando com vários neurônios. Aí o que acontece aqui? Por exemplo, se o seu problema entra um número e sai um número, ok, você poderia pegar uma camada que só saia um número de retorno. Na última camada aqui seria um neurônio, por exemplo. E essas camadas internas poderiam variar de acordo com o que você achasse necessário. Mas, tipo, vamos dizer que você quer dois valores. Você quer o número que é a entrada 2 vezes e a entrada 6 vezes. Aí você poderia colocar outra saída aqui. Uma daria com 2 vezes, outra daria com 6 vezes. Mas, enfim. Espero que tenha dado para entender essa parte. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona isso. Ok, neurônios. Como eu falei, a estrutura, o centro principal da toda a estrutura são os neurônios. Como é que a gente descreve esses neurônios, né? A MLP significa Multi-Layer Perceptron. Esse perceptron que tem no final é o tipo de neurônio que a gente está utilizando. O que significa aquele neurônio?
Aquele neurônio é meio que uma representação matemática de como funcionaria um neurônio real, mas claro, de maneira bem reduzida, mas que serve e que está servindo até hoje para a gente desenvolver vários tipos de redes neurais. Imagine cada neurônio daquele lá como uma estrutura desse tipo aqui. Como é que seria? Ele vai ter uma entrada ou múltiplas entradas e outra entrada separada, que a gente chama de bias. A saída desse carinha vai para algo que a gente, nesse caso aqui, é um sigmoide, mas que essa estrutura a gente vai chamar de função de ativação. Mas vamos voltar e entender o que esse carinha está fazendo com as entradas que ele tem. Vamos voltar aqui. Esse carinha aqui ó, tem uma entrada, ok? Esse carinha aqui também tem uma entrada. Tem uma. Pode ver que a saída dele vai para várias, né? Essa. A saída desse carinha aqui vai para esse aqui, desse aqui vai para esse aqui, ou seja, esse aqui tem múltiplas entradas, esse aqui tem uma entrada, e cada um desses tem uma entrada. Vamos entender lá o que está acontecendo. O que esse carinha faz com as entradas? Basicamente ele faz uma somatória. Ele pega todas aquelas entradas de 1 até n e soma. Faz uma somatória simples. Porém, uma somatória que tem alguns nuances. Por exemplo, essa somatória de 1 a n, para cada entrada xi que está entrando no meu neurônio, eu estou multiplicando por um wi. Nesse caso, a gente chama de peso. É o peso que aquela entrada tem para aquele determinado neurônio. Vamos voltar para o slide anterior. O que eu quero dizer? Se eu tenho esse primeiro neurônio aqui, eu teria a entrada x. A somatória seria só uma somatória, já que eu tenho só uma entrada. E a somatória seria xi, wi. Seria esse xi multiplicado por um wi, que é como se fosse essa linha, multiplicado por um peso dessa linha, e entra nesse neurônio. Como é só só tem uma entrada, então é só uma somatória. Aí nesse caso, ficaria i igual a 1 até n igual a 1. Seria x1, w1. x1 referente à entrada w1 referente à entrada x1. E depois que eu faço essa somatória, para esse caso aqui vai ser só uma somatória, né? Eu somo mais um b. Somo mais um b, que a gente chama de bias. Todas essas definições eu pretendo dar mais à frente o que significa cada uma dessas. Quais nuances tem cada um desses valores aqui. Mas no momento eu quero só dar uma geral para vocês entenderem. Opa. Ok. Vamos para o último aqui. Esses aqui ó, vão ser semelhantes a esses. Esse carinha aqui, esse aqui era x1 e o w1 teria um peso, uma entrada x1 e um peso w1. Esse carinha aqui vai ter uma entrada diferente da x1, já é uma entrada que está saindo desse carinha aqui, que vai entrar nesse outro, e aqui já vai ser outro peso. Agora pode acontecer que no meio do treinamento esses pesos fiquem iguais, mas em suma serão variáveis separadas e cada um vai ter seu valor. Vamos ver isso. No caso desse último neurônio aqui, ele tem 5 entradas, como podem ver aqui. Então a gente vai ter uma somatória de 1 a n e o n vai ser igual a 5. Ou seja, vai somar todos os xi e cada xi vai ter seu respectivo wi, seu respectivo peso. Aqui está aqui, wi, 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 wi e wi. Ok? Também somado com um bias. Depois que faz toda essa somatória, você soma mais esse bias. Nesse caso aqui, eu queria destacar uma coisa. Aqui vai ser um bias para esse neurônio, aqui vai ser um bias para esse outro neurônio. Você pode pegar um bias e utilizar em todos esses neurônios aqui, ou seja, quando você for fazer cada somatória daquela, referente a cada um desses neurônios, você pode utilizar o mesmo bias, com o mesmo valor. Tipo, se o bias aqui for 2, você pode usar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, ou um bias separado. Vai depender
do que você está tentando almejar, se aquilo compensa para o treinamento. E isso é tudo vai de estudo. Geralmente é igual, mas pode variar. Ok, vamos lá. Geralmente é rede simples, né, no caso. Ok. Depois que você somou todas as entradas, que você multiplicou cada entrada xi por wi, você soma o bias e você vai ter uma saída. Aí o que acontece com essa saída? A saída do neurônio vai para um neurônio seguinte, né? Aqui tem um neurônio. Poderia ter dois. Se tivessem dois neurônios, seria simples. Ó, vai sair daqui, de cada neurônio da camada anterior, vai sair uma linha para um neurônio específico. Depois iria sair outra linha para o outro neurônio que estaria aqui. Ia sair uma linha para cada um daqueles outros ali. Ou seja, em suma, eles iriam receber a mesma entrada. Aí você me diz, vai receber a mesma entrada, então o resultado dos dois seria iguais. Aí depende. Aí depende. Porque depende. Inclusive, depois eu vou até alterar isso aqui para poder colocar outro neurônio aqui de forma automática. Para ficar melhor a explicação. Mas bora lá. Vai fazer a somatória de todos esses neurônios aqui, cada um multiplicando pelos seus respectivos pesos. Porém, eu já explico porque não será especificamente os mesmos valores, mesmo tendo o mesmo conjunto de entradas entrando no outro neurônio aqui, porque ele não vai estar recebendo a mesma coisa em suma. Eu vou explicar isso por quê. Mas bora lá, antes disso eu quero explicar sobre essa linha aqui. Ok, que essa linha vai ser um peso, né? Vai ter o peso W1 que vai multiplicar tal a saída. Só que antes disso, a gente tem algo que a gente chama de função de ativação. Quando o dado sai do neurônio, depois de fazer todo esse mastigado aqui, ele vai para o que a gente chama de função de ativação. E existem vários tipos de função de ativação. Eu também vou estar explicando qual o significado de cada uma dessas funções. Não de cada uma, mas quais são os nuances de ter vários tipos de função de ativação. Ou seja, entra aquela mesma história. Você pode ter uma função de ativação para cada uma dessas saídas aqui. Uma função de ativação X, outra Y, outra Z, outra T e por aí vai. Ou você pode usar a mesma função de ativação. Vai depender do que você está fazendo e se aquilo é adequado naquele momento. A gente vai ver isso depois. Geralmente é a mesma. É um modelo simples. Ou seja, soma as entradas multiplicadas por um peso. O seu peso é relativo. Soma com o bias. A saída passa por uma função de ativação. Aí sim vira a saída de fato do neurônio em si. Aí isso aqui que vai para o próximo neurônio, ou seja, tem uma coisinha aqui na frente. Mas mesmo assim, né? Se essa coisinha, se a saída da função de ativação vai para esse neurônio e está indo também para o próximo, então eles não estariam recebendo a mesma coisa? Aí que tá. Não especificamente. Por quê? Porque cada uma dessas linhas vai ter um peso. Esse carinha aqui não vai ter suas entradas multiplicadas por um peso? Esse outro carinha aqui vai ter as mesmas entradas, porém multiplicadas por pesos diferentes. Então, automaticamente, a soma e a saída vai ser diferente. Entende isso? Ok. Acho que deu para entender esse primeiro nuance. Essa saída aqui, depois que você fizer essa somatória, que somar com bias, ok? Que liberar um valor aqui, tipo 2.5, é só você pegar esse 2.5 e passar na função de ativação, bem simples. Vamos dizer que a função de ativação é essa daqui, que a gente chama de sigmoide. Então é só pegar o 2.5 e jogar nessa função. Aí a saída dessa função seria a saída em si do que iria para o próximo neurônio. Para vocês terem uma ideia, eu plotei alguns tipos de função de ativação e eu queria falar sobre alguns tipos, né? Como eu disse, tem vários tipos. Cada um vai fazer um tratamento específico com a saída do neurônio. E abrindo um pequeno parênteses aqui em relação ao porquê de usar funções de ativação, eu queria dizer que tente entender isso aqui como algo assim.
A partir do momento que você insere funções de ativação, como por exemplo sigmoid, que vai dar um tratamento nos dados não linear, por exemplo, você faz com que a sua rede possa percorrer uma quantidade de possibilidades maior, abranger uma quantidade maior de soluções e de problemas. Não especificamente quer dizer que vai ajudar a chegar a resolver o seu problema. Por exemplo, pode ser que uma rede totalmente linear, como essa daqui, que seria basicamente, que seria essa rede linear? É f de x igual a x, ou seja, o que sai do neurônio aqui continua ele mesmo e vai para o próximo, não passa por uma função. Pode ser que uma rede desse tipo aqui, com neurônios desse tipo, alcance seu problema de uma forma melhor do que uma rede nesse formato aqui. Já esse formato aqui pode alcançar outro problema que só essa função de ativação aqui não alcançaria. Por isso que no momento que a gente está fazendo treinamento, geralmente a gente vai testando, vai vendo. Depende do tipo de problema, você já não, esse problema aqui não é possível resolver desse tipo. Vamos tentar com esse outro tipo. E por aí vai. Aí tem vários tipos de função de ativação. Essa daqui, ó, f de x igual a x. A sigmoid que eu falei, ela vai dar uma variação nesse formato aqui, ó. A saída do seu neurônio, ela vai estar dentro de uma faixa. Ó, mesmo que o valor seja 300, mas ele vai estar dentro de uma faixa de 0 a 1 e que segue essa determinada curvatura aqui, ó. Vem, 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 sobe um pouco rápido e depois enrola aqui em cima. Essa outra aqui bem igual a sigmoide, mas já tem uma curvatura mais acentuada. Tem essa outra aqui, que é essa questão de tangente hiperbólica. Essas aqui são muito utilizadas. Linear, sigmoide, tangente hiperbólica. Relu é uma muito utilizada também. É tipo, é uma rede que embora não tenha uma função específica matemática em si, mas a gente pode fazer tratamento via funções, descrição, if, else e por aí vai. Nesse caso aqui, se a saída do neurônio for menor que zero, a saída do neurônio é zero. Se a saída do neurônio for maior que zero, a saída é a própria saída do neurônio, não tem tratamento. É como se fosse essa daqui, é igual a essa, só que o que for menor que zero é zero. O que for maior, por exemplo, por exemplo, vamos supor que a sua saída aqui não possa dar valores negativos. Sua saída está de zero a um determinado valor. Então não teria para que eu colocar uma saída aqui que dê valores negativos. Eu poderia utilizar aquela função de ativação lá já, aqui na saída, por exemplo. Isso aqui é bem semelhante, like Hello, e basicamente a gente vai ter a mesma proposta dessa daqui, até maior que zero, e menor que zero não vai ser completamente zero. Vai ter uma determinada inclinação. Que nesse caso aqui é 0,01. Mas enfim, não vamos adentrar muito nisso. Essa daqui vai ter a mesma inclinação. Esse 0,01 é porque se tender isso aqui para um infinito, se tendesse a resposta ia dar 0,01. O máximo deslocamento entre o eixo do x e o valor. Esse aqui seria o mesmo. Se tendesse para um infinito, seria igual a 1. Alfa igual a 1. Aí nesse caso pode ver que é quase a mesma coisa, só que tem uma atenuaçãozinha aqui, né? Tem uma determinada curvatura. Isso aqui a gente vai testando nas redes, vai fazendo, comparando, testando cada um. Você vai ver que não especificamente tem como você dar um veredito de qual que é melhor, qual utilizar. É tudo estudo de treinamento. Ok. Voltando um pouquinho. Se a gente pudesse criar uma tabela, a gente poderia criar uma tabela de algo desse tipo. Imagine que a gente tem um conjunto de características nas entradas da nossa rede e um conjunto de variáveis-alvo. Por exemplo, imagine que as características são peso, altura, idade. Aí aqui ela vai dizer
massa muscular, é, algum outro índice nesse D2 e algum outro índice nesse D3 aqui, por exemplo. A gente pode fazer uma tabela que tem XN, a gente chama de características ou preditores. Essa, essas entradas da nossa rede são classes. Temos várias classes de entrada, cada uma especificando algo. E a gente vai ter um conjunto de saídas DM, cada uma especificando algo, ou o conjunto delas querendo mostrar alguma coisa. Mas enfim, pode ver que aqui vai de x1 até xn e vai de d1 até dm. Ou seja, o conjunto de entradas e o conjunto de saídas não especificamente precisa ter o mesmo tamanho, né? O vetor de entrada e o vetor de saída não precisam ter o mesmo tamanho. Agora imagine aquilo que eu falei. A gente vai ter um conjunto de entradas e a gente vai ter um conjunto de saídas. Aí a gente pode fazer uma matriz comum com os dados que a gente tem para treinamento, as amostras que a gente coletou, outro nome que a gente dá são de instâncias, né? Cada conjunto desse de entradas e respectivas saídas é um conjunto de instâncias. Eu já queria especificar algo aqui. Esse tipo de explanação que eu estou levando, isso leva a um tipo determinado de aprendizado, que a gente chama de aprendizado supervisionado. O que isso quer dizer? É quando a gente tem um conjunto de entradas e a gente tem um conjunto de saídas, ou seja, a gente tem dados rotulados. A gente sabe o que a gente quer. A gente vai passar para a rede, ó, rede, a gente tem isso, a gente quer isso, encontra aí uma lógica que me dê esse padrão. Então, por isso que eu estou falando especificamente dessa tabela aqui. É um tipo de aprendizado supervisionado, utilizando redes MLP. Ou seja, eu tenho um conjunto de entradas rotuladas. Por exemplo, eu entro com 25, 67, 86 e ele me retorna 785. Eu entro com 54, 49, 37 e ele me retorna 9, 3, 2. Eu não me lembro se quando eu fiz essa tabela aqui, se eu coloquei algum padrão aqui, mas eu acho que não. Ou seja, e o número de amostras, chamam de nzão, aí é o número que você quiser colocar aqui de amostras. Não tem muito a ver com a quantidade de entradas ou a quantidade de saídas. Quanto melhor e mais diverso, melhor. Quanto maior e mais diverso, melhor. Tem alguns nuances, mas depois a gente vai ver isso. Ok. É, Isso aqui é uma representação um pouco mais extensa daquela rede que eu comentei anteriormente. Você vai ter uma entrada x1 que vai ser multiplicado por um peso W1. Esse peso aqui é W11. O que é que isso aqui significa? É o peso da camada 1, primeira camada de entrada, e é o primeiro, né? É o primeiro neurônio. Temos uma entrada, então é o primeiro peso da camada 1. Está 1, 1, é camada 1 e peso 1. Se tivesse outro neurônio aqui, seria camada 1 e peso 2. Todos iriam estar com 1, porque é a primeira camada, mas o peso seria peso 1, peso 2, peso 3, por aí vai. Ou seja, x1 multiplica pelo peso 1, 1, vai para a somatória e soma mais um bias, que é o bias da camada 1. Ou seja, B11. Se tivesse outro peso aqui, podia estar utilizando o mesmo peso, ou outro peso, aí seria B12, se tivesse outro neurônio aqui na jogada. E a saída disso, depois da somatória, vai passar por uma função G, função de ativação G. Aí dessa função vai para todos os neurônios consecutivos. Quando a gente chega aqui, nesse outro vetor de pesos, a gente vai ter W2, todos são W2, porque é da camada 2, porém a gente vai ter o peso W1, W2, W3, W4, W5, por aí vai. Cada um para seu respectivo neurônio. Cada neurônio aqui eu fiz com um peso com um bias no caso. Aí tem o bias da camada 2, tem 1, 2. Aqui tá errado, viu? Quer dizer, não é especificamente tá errado. Tem um que não tá errado. Tem um que isso aqui não tá errado. B2, B1,
que significa o quê? É o peso da camada 2 e esse neurônio, e esse peso aqui é o 1, vamos dizer, o peso não, esse bias aqui é 1. Esse aqui é da camada 2 e aqui está 1. E vocês, mas tá igual, não era para ser o 2 aqui? Imagine que esses dois carinha aqui estão utilizando o mesmo peso, mesmo bias. Aí esse carinha aqui está utilizando outro bias e outro bias. Tá, seria só a numeração cota errada, né? Que está 5, que está 3, se fosse na lógica poderia ser 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Foi um errozinho que eu cometi aqui, mas que a lógica matemática pode acontecer. Aí aqui temos função de ativações. Aqui eu tenho uma função de ativação xg qualquer. Aqui poderia ser a ReLU. Aqui poderia ser a sigmoide, por exemplo. E aqui eu estou utilizando, por exemplo, todas são sigmoides. Poderia estar utilizando ReLU, sigmoide, leque ReLU, tangente hiperbólica e por aí vai. Mas aqui eu estou utilizando todas iguais. E quando a gente chega aqui nessa terceira aqui, camada, a gente vai ver que temos os pesos 3 da camada 3 e temos cada um peso respectivo a cada uma dessas linhas, né? Cada um desses neurônios, ou seja, peso W1, W2, W3, W4, W5, que vai para uma somatória, soma tudo e depois soma com o bias, que é o bias da terceira camada e peso terceira camada e o bias 1, primeiro bias. Aí passa por uma função de ativação novamente e me retorna a minha saída. Você deve estar se perguntando, como é possível treinar uma coisa dessa? Isso aqui é um dos modelos mais simples. Como é possível treinar uma coisa dessa? A gente vai ver isso aí. Mas o primeiro nuance que eu queria dar era o seguinte. Pode ver que se eu juntar isso aqui vai virar uma grande equação, uma equação bem grande. Porque eu vou ter, por que isso aqui vai virar uma grande equação? Porque, ó, W1. O que seria W1? W1 é o teu x multiplicado por isso, somado com isso. Aí isso aqui, essa equação que eu já criei aqui, cada parte dessa equação vai passar por dentro de outra equação. Essa equação vai ser dada para cada uma dessas equações, tá? Multiplicada por um desses pesos aqui. Aí vai gerar outra equação, vai virar equação por dentro de equação multiplicada por peso e por aí vai. Deu para entender? Depois eu vou explicar isso mais direito para vocês, mas deu para entender que a saída aqui é um grande aglomerado de pesos, bias e equação dentro de equação, passando por equação. E que a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro que eu posso alterar as funções de ativação. Posso botar vários tipos de função de ativação. O que vai fazer com que com uma determinada entrada eu tenha vários tipos de saída. Só de mudar a função de ativação. E se eu mudar só um peso desse aqui, esse peso aqui é um valor que multiplica, eu vou ter um determinado número de saída. Ou seja, são imensas possibilidades. São imensas, imensas possibilidades. E no meio dessas possibilidades, eu posso ter uma possibilidade que eu entre com o meu x1 e me retorne o meu y1, eu entre com o meu x2 e me retorne o y2. Pode ter. O negócio é como que encontra. E essa aqui é o grande nuance das redes neurais. É o treinamento da rede para que ela se molde ao que você quer. Como também pode acontecer de, mesmo tendo todas essas configurações possíveis, modificando tudo aqui, mesmo com essa mesma estrutura, mas modificando os valores dos pesos, os valores dos bias e as funções, pode acontecer que ainda não tenha um modelo, um padrão que responda o que eu quero. Aí eu tenho que aumentar a rede, colocar mais neurônios, por aí vai. Mas enfim, isso a gente vai vendo na etapa de estudo. Ou seja, o que eu quero dizer? São muitas as possibilidades que tem aqui. O nosso objetivo é achar uma que molde o que a gente quer. Pronto, ok. Eu vou estar parando por aqui, porque a próxima parte é falando sobre a parte matemática. É basicamente a descrição disso que eu falei sobre as funções. A descrição matemática. Aqui eu tenho uma descrição matemática do que eu falei. E no fim, eu vou ter, bem rapidinho, eu vou ter tipo uma equação matemática desse tipo aqui, nesse formato. E imagine cada W,
cada BIOS desse aqui, cada, cada função de ativação dessa aqui, sigma, como uma variável que vai fazer que vai fazer sua equação total ter um determinado caminho, ou seja, são muitas possibilidades. A mesma coisa de você ter é, ax ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática. Se eu mudar o a, o b e o c, eu vou ter infinitas possibilidades de equação quadrática, né? Sendo que uma pode resolver um problema e a outra, embora forneça uma função com estrutura gráfica semelhante, mas não trará o resultado que eu queria. Não aborda o resultado que eu queria. Mas enfim, eu vou estar falando disso nos próximos vídeos. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Aqui é só uma explanação por cima e depois a gente vai tratando cada uma. Aqui não tem muito o que tratar nesse slide. Suponho que não, é somente essa explanação inicial. Aqui eu acho que também não. Imagino que não tem. Talvez possa ter saído alguma dúvida daqui. Algum... Aqui eu acho que também não. Não. Talvez daqui. No momento eu acho que a pior dúvida é como danado se faz o treinamento disso aqui. Como é que eu acho cada um desses pesos, cada um desses Bs que se molde ao que eu quero. Porque tem que ser uma maneira, de certa forma, certeira, vamos dizer assim. Eu vou ter um conjunto de entradas aqui, e eu tenho um conjunto. É muito aleatório, você deve estar pensando como algo muito aleatório. Do tipo, eu vou ter uma entrada aqui, como é que eu sei qual valor específico eu vou botar aqui para achar isso aqui? É bem verdade que não é algo simples de se fazer, mas o entendimento matemático é simples. Pode ser que a implementação não seja tão trivial, mas a gente vai vendo isso, ok? Valeu!